De volta ao curso Estratégias da Quarta Dimensão. Seja bem-vindo à nossa segunda aula. E vamos aí dar seguimento, sem mais delongas, né? Falando hoje sobre Deus ser estratégico, né? A gente viu na aula passada que o nome do curso, Estratégia da Quarta Dimensão, é porque essas estratégias a gente obtém de Deus. Não só a ideia de estratégia, né? Não só a necessidade, né? A compreensão sobre a importância da estratégia, mas também como que a gente vai desenvolver esse plano de ação, essa estratégia, né? Então, também é algo que a gente deve buscar em Deus, né? No Senhor aí, para que a gente possa ter uma estratégia eficiente. A gente vai ver aqui alguns exemplos que homens, né, heróis aí do passado, eles buscaram no Senhor estratégias para que tivessem bom êxito nos seus empreendimentos, né, nas suas investidas. Inclusive, era um período onde aconteciam muitas guerras, né, e essas estratégias eram utilizadas realmente dentro de um contexto de batalha, né? Então, a gente tem aqui, primeiramente, Gênesis capítulo 1, verso 10, né, onde diz: chamou Deus a porção seca terra, e chamou, e ao ajuntamento das águas, chamou mares, né, e viu Deus que era bom. Então, a gente vê o quê? O que que a gente vê aqui? Primeiramente, um passo a passo, né? Deus ele não pegou e fez tudo de uma vez só. Então já é a gente vê ali Gênesis 1, a gente vê que Deus ele criou o primeiro dia, colocou as coisas em ordem do primeiro dia, avaliou, viu se estava bom, né? Tudo isso por quê? Vamos entender. Deus ele já sabia que tudo sairia bom. Mas por que que a Bíblia diz que viu Deus que era bom? Será que antes Deus não sabia que era bom? Ou que existe alguma dúvida que algo que Deus faz vai ficar bom? Então a gente percebe o quê? Que às vezes aquilo que a Bíblia apresenta como ação de Deus não é porque exista uma necessidade de fato de Deus executar daquela forma, mas que ele quer o quê? Ele quer deixar um exemplo. Então, quando a gente vê Deus criando, né, que a gente lê ali em Gênesis, a criação da parte de Deus, né, de toda a natureza, né, de tudo, inclusive do ser humano, a gente vê que ele segue um método, existe um passo a passo, e aí cada coisa no seu lugar, né, e o que que ele faz? Ele avalia. Cada etapa é avaliada. Então, ele cria o primeiro dia com as coisas do primeiro dia, noite, dia e tal, e ali ele avalia. E aí viu Deus que era bom. E aí vai para o outro dia. Aí cria as coisas próprias do segundo dia, avalia. Então, sempre fazendo essa avaliação para saber se está bom. Agora, imagina, se você tem um plano de ação e você só vai avaliar quando você chega no final do planejamento. Aí você vê que não estava bom. Então, para cada etapa, para cada passo, é importante que a gente faça uma avaliação. Então, você tem um objetivo final detalhado, né? Você estabelece data, inclusive, tempo que você deseja alcançar aquilo ali, um tempo viável, e você entende qual é o seu contexto inicial, de onde você está saindo, e aí você estabelece um plano de ação. Vamos supor que para chegar ali, você tem uma etapa de 10 passos para chegar até o seu objetivo final. Então, primeiro passo, executou, viu se realmente é aquilo ali. Por quê? O que que acontece? Quando a gente estabelece um plano de ação, muitas das vezes a gente vai fazer aquilo ali com o quê? Muitas das vezes, praticamente todas, né? A não ser que a gente tenha um auxílio. A gente vai fazer com o conhecimento que a gente tem. Mas, às vezes, o conhecimento que a gente tem não é suficiente. É um conhecimento que, na verdade, não está atendendo à demanda estratégica, né, para alcançar aquela situação. Então, a gente vai estabelecer pensando assim, não, isso daqui vai dar certo. Mas você vai ver que em grande, não vou dizer na maioria, mas em grande parte, né, das vezes, não vai dar tão certo. E aí você vai ter que ir corrigindo, né, e corrigindo algumas coisas no decorrer do caminho, no decorrer do trajeto, ok? Então aqui a gente avança, né? Eclesiastes capítulo 8, verso 5 e 6, que diz: ó, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito há um tempo e um modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre ele. Então a gente percebe aqui um outro detalhe, né? Um ensinamento aqui de Salomão.
Para todo propósito há um tempo e um modo, e o sábio conhece o tempo e o modo. Ele sabe qual é o tempo que algo deve ser feito e como aquilo tem que ser feito. O que acontece? A gente pode fazer uma coisa que é certa, mas se essa coisa certa estiver sendo feita fora do tempo, aí você pode ter problema. Quer ver um exemplo aqui? Se alimentar é algo certo. A gente tem que nutrir o nosso corpo. Então, a gente tem que se alimentar. Mas se alimentar, por exemplo, 8, 9, 10 horas da noite, quando a gente já está indo dormir e o momento da noite também já não é muito propício, independente, não é o correto, não é o tempo. Então você vai fazer algo que deve ser feito, ou seja, nutrir o seu corpo, vamos supor que seja realmente uma alimentação orgânica, né? Bem variada, diversificada. Então você vai se alimentar corretamente. Tem ali prato de vegetais, legumes, verduras, né? Tem a proteína, tem o carboidrato, bem diversificado. Você vai comer, inclusive, da maneira correta. Vou até dar esse exemplo na outra questão. Mas você vai jantar lá para as 9 horas da noite, 10 horas da noite, né? Eu, inclusive, já teve momento que eu jantei meia-noite, né? E aí você janta naquele período ali, vai dormir, né, logo. E aí, tá certo? Ah, poxa, eu me alimentei, tem que me alimentar, sim, mas se alimentou fora do tempo. Não é o tempo apropriado para aquilo. Então a gente tem que observar essa questão. Vou fazer algo, mas algo é certo, aquele algo é certo, poxa, ótimo, mas está no tempo. Então, o primeiro ponto para a gente poder avaliar é o que fazer, quando fazer. E aí a gente tem a segunda questão aqui, que é o modo, é o como. Como é que eu vou fazer isso? Aí já um outro exemplo, dentro também dessa questão da alimentação. Você faz o seu prato de comida, mas aí você, por ignorância ou negligência, você começa pelos carboidratos. Aí você vai comer ali a batata, aí você come o arroz, né? E ali você começa a fazer sua refeição pelos carboidratos. Sendo que isso gera um pico de glicemia, você vai aumentar a sua glicose, né, de uma maneira muito rápida. Isso não é interessante porque, consequentemente, você vai ter um aumento da insulina, um pico de insulina, e esse aumento de insulina constantemente pode gerar problemas de saúde, né? Inclusive, isso pode favorecer até o ganho de peso, processos inflamatórios. Então, é interessante que você tenha uma maneira de se alimentar, digamos que diferente, né? Digamos que bem ordenada. Então não é simplesmente ir lá e comer, não, mas minha comida é saudável. Não, mas não é assim. Existe um passo a passo, né, na alimentação para que você não venha ter um pico de glicemia e também, que são os níveis de açúcar no sangue, né? E que também você não tenha um pico de insulina, que é o quê? Você começa se alimentando pela fibra, né? Você tem ali os vegetais, né, as folhas, depois até os legumes, e aí depois você passa para as proteínas e gorduras, e por último o carboidrato. E aí você vai evitar, você diminui aí até aproximadamente, eu acho que 72%, se eu bem me recordo, esse índice glicêmico, né, essa velocidade com que o carboidrato vai ser absorvido, e isso vai ter um impacto de quanto a sua glicose vai subir no seu sangue. Inclusive é uma estratégia para quem é diabético, para quem não quer engordar, para quem inclusive quer perder peso. Então é uma estratégia para isso. Então é um tempo, né, é o que fazer, quando fazer e como fazer. Então é importante a gente poder ter esse entendimento, ok? E a gente vê aqui, né, que tempo mais modo é igual a resultado, como eu acabei de falar. Você determina o que você tem que fazer, o tempo que aquilo ali vai levar e o tempo que aquilo tem que ser feito, cada etapa, né, qual é o momento mais apropriado. Por exemplo, uma plantação, você não pode plantar qualquer semente em qualquer estação, né? Existe um momento próprio, você não pode também ficar regando toda hora, tem uma maneira de fazer isso. Então a gente vê isso, né? A gente termina aqui essa aula tendo clareza, né, a respeito desse assunto, entendendo que todo objetivo ele requer uma definição bem clara sobre o que a gente quer alcançar, o tempo
e um modo para ser feito, para a gente alcançar o resultado que a gente espera, tá ok? Que Deus te abençoe e nos vemos na próxima aula.